tá na hora do nosso bate-papo de todas as tardes e hoje um convidado muito especial, de muita importância para o jornalismo brasileiro. Vamos conversar hoje, bater um papo, saber um pouquinho como anda Boris Casoy, onde anda Boris Casoy, né? Agora pela internet, fazendo aí um trabalho muito bacana e muitos convidados aqui participando desse bate-papo junto com a gente. Boris, muito obrigado por atender nosso convite, pela gentileza. Seja bem-vindo à Rede Nossa Rádio USA. Eu é que agradeço o convite. Arnaldo, muito boa tarde. Ainda são 17 horas do Brasil, não sei que horas são aí, nos Estados Unidos, na sua região. Aqui estamos 2 horas, 2 horas? A menos, aqui são 3:07. 3:07. Isso. Então quero cumprimentar os brasileiros. Eu sei que há muitos portugueses que acompanham a rádio também, então os nossos irmãos portugueses que recebam a nossa melhor saudação. É um grande prazer estar com vocês, uma grande alegria. Olha, Boris, temos aqui o nosso corpo jornalístico, né? Aqui de jornalismo, departamento de jornalismo da Rede Nossa Rádio. Aqui várias pessoas vão participar com a gente desse nosso bate-papo, engrandecer aqui, enriquecer esse bate-papo com a gente. E eu já quero trazer de antemão, antes eu quero parabenizá-lo pelo trabalho que está sendo feito agora na internet. Depois eu queria saber sobre essa mudança, né? Se traz mais liberdade para opinar. Você que foi um dos percussores aí da opinião dentro do jornalismo, né? Porque era uma coisa que não se via até então. A gente tem muito que conversar sobre isso. Mas de antemão já quero trazer o meu amigo Lombardi Júnior, que manda uma pergunta pra gente aqui, já participando do nosso bate-papo. Boris. Oi, Arnaldinho, grande abraço para você, para os ouvintes da nossa rádio. É um prazer estar participando aqui do A Tarde é Nossa, especialmente hoje por conta desse convidado que você traz para contemplar, sem dúvida alguma, a comunidade brasileira aqui na América. O Boris Casoy, primeiramente, antes de interagir com o Boris, eu gostaria de dizer, Arnaldo, que para mim, pessoalmente, o Boris representa muita coisa. Eu explico por quê. Eu conheci o Boris Casoy ainda criança, bem pequeno, com meu pai, que era um fã incondicional do Boris como profissional e como pessoa. Aliás, eu me lembro bem que quando chegava em casa, o meu pai, além de ser um telespectador do Boris, ele falava muito da pessoa do Boris, que era um conhecedor do futebol, torcedor do Juventus, da Moca, né, Boris? Eu me lembro disso. E o meu pai gostava muito de repercutir a vida, a trajetória e a pessoa do Boris Casoy na minha casa. Então eu cresci nesse ambiente e eu me lembro de ter conhecido o Boris no SBT, nas instalações da Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo, quando meu pai me levava, né, para acompanhá-lo. E eu adorava esse ambiente, né, Arnaldo? E eu assistia ao Boris na minha casa com aquela alegria de poder tê-lo visto pessoalmente, e isso me encantava muito. Eu me inspirei muito no Boris para me tornar inclusive um jornalista. Eu gostaria apenas de fazer esse relato pessoal, porque realmente a representatividade do Boris para mim é muito grande. De modo que eu gostaria de saber de você, Boris, a sua visão, que para nós é de suma importância, em relação a esse novo movimento do que se vê do jornalismo na internet. Você que é um homem de televisão e que durante muito tempo acabou entrando nas casas dos brasileiros através da TV. Hoje eu até acompanho o seu canal, Boris, aquilo que você faz de uma maneira diferente, né, da qual fazia na televisão. Uma das suas facetas, aliás, parabéns também por essa nova etapa sensacional. Mas como é que você enxerga o jornalismo nessa interação da internet, da social media, né? A forma de se trazer notícia agora em canais do YouTube, você vê como um progresso, regresso? Eu gostaria muito de saber da visão do Boris, o que ele pensa sobre o jornalismo com essa interação da internet, a visão, como é trazida a notícia e, para o futuro, o que o Boris enxerga para esse novo formato de levar notícia para as pessoas. Um abraço, viu, Boris? Mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui na nossa rádio. Um abraço, muito obrigado pelas palavras elogiosas, parabéns para o seu pai pelo bom gosto. e eu tenho que fazer uma correção gravíssima, porque o Juventus é um time muito simpático, mas é filial do clube para o qual eu torço, que é o Palmeiras. Eu não poderia trair o Alviverde dizendo que eu sou juventino, mas o Juventus sempre foi
considerado filial. Então, viva o Juventus. Eu já não acompanho mais futebol, gosto do espetáculo, mas era um bom conhecedor de esportes. Comecei a minha carreira no jornalismo com esporte, transmiti futebol, boxe, luta livre, etc, etc. Mas, falando do assunto que você levantou, eu acho que antes a gente tem que fazer uma análise rápida da internet. O jornalismo hoje, na internet, a notícia hoje da internet é vítima do fato de a internet ser algo novo, algo que não tem seus caminhos claramente traçados e que, de alguma maneira, precisa ser regulamentada. Você tem uma grande confusão entre o jornalismo profissional, correto, feito de maneira técnica, e locais, sites e pessoas que dizem ou pensam estar fazendo jornalismo. Alguns são amadores, têm boa vontade, mas também se aproveitam do anonimato na internet e transformam o que seria notícia numa série de fake news, numa série de agressões. Eu acho que nós estamos vivendo esse momento delicado. Mas existe uma parte que eu acho muito boa, que está oferecendo uma diversidade gigantesca em termos de escolhas de fontes de notícias, que consegue se orientar e orientado em termos de busca de fontes, pode, sob o aspecto internacional, ser muito beneficiado com os vários canais que a gente pode alcançar e pode receber. Então, essa grande evolução tecnológica que é a internet ainda carece de noviciado, ainda carece do seu noviciado e está, a meu ver, exigindo algo parecido com regulamentação. Não é censura, não é censura, mas você não pode tolerar anonimato e nem imaginar que no anonimato alguém possa usar o tema jornalismo para agressões de todo tipo. Então, estamos no meio do furacão. Eu sei que a discussão, tanto nos Estados Unidos como na Europa e até no Brasil, é muito grande em torno do que fazer. Bacana. Bom, tá aí então essa resposta ao Lombardi Júnior, né? Eu quero te pedir desculpas, Boris, porque as perguntas foram gravadas, você já estava, né, tentando responder aí no início da pergunta, mas quero registrar também que Lombardi Júnior é filho do Lombardi, com quem você trabalhou no SBT, e hoje ele coordena aqui, é o nosso coordenador artístico aqui na rede Nossa Rádio USA. Trabalhei com o Lombardi, conheci pessoalmente, não fiquei ombro a ombro com ele, mas encontrava com ele todo dia no cafezinho do SBT. É uma figura simpática, um ícone da televisão brasileira. Escondeu o seu rosto durante muitos anos, mas o seu talento é realmente histórico e repito, marcou a história da televisão brasileira. Parabéns pelo seu pai. Parabéns, viu, Lombardi? Bacana. Bom, agora eu vou convidar aqui o nosso também comentarista, cientista político aqui da rede Nossa Rádio USA, o Arthur Braga, manda uma pergunta pra gente, Boris. Boa tarde, Arnaldinho. Boa tarde ao Boris. Boa tarde. Prazer estar aqui falando com vocês, né? Sou o Arthur Braga, cientista político aqui da rádio. E, primeiramente, a gente queria, né, falar que é uma honra estar conversando aqui com vocês. O Boris, ele tem uma história que se mistura com a história do jornalismo brasileiro, inclusive. Tem frases marcantes, né? Um processo importante durante o impeachment do Collor, o passar o Brasil a limpo, enfim, essa história que se mistura. E principalmente entender que agora, esse momento onde nós vivemos, ele tem uma diferença com os momentos do passado, e você tem uma crise institucional, na minha opinião, acontecendo entre diversos poderes,
né? A mídia nesse meio, né, o jornalismo nesse meio, sendo muito atacado por alguns lados, defendido por outros, né, acabam se misturando a figura do repórter, do jornalista, da pessoa que está ali para contar a história, com a figura do ativista, da pessoa que está ali para convencer o seu leitor, o seu ouvinte, o seu telespectador daquela notícia, do convencer do fato, da maneira como ele enxerga, né? E não a notícia como ela é realmente. E especificamente para o Boris, né? Existe um jornal que é a Folha de São Paulo, a qual o Boris é notório público, foi editor-chefe, né? Se não me engano também foi editor-chefe da área de política do jornal. Que ele está numa rota de colisão com o governo federal já faz muito tempo. Então o presidente Bolsonaro acusa o jornal de diversas coisas, o jornal acusa o presidente de outras coisas, e como tem um conhecimento de casa, eu queria saber do Boris até onde que vai a realidade dos dois lados. Realmente a Folha de São Paulo tem sido um jornal completamente imparcial, onde ela quer mostrar ali a realidade sobre o governo federal? Ou está sendo ali o presidente exagerando e tentando brincar com a população, com a opinião pública das pessoas, para que ataque ali justamente quem está fazendo denúncias, né? Ou existe um meio termo entre isso, né? Essa é a minha pergunta. Um grande abraço a todos vocês. Arthur, parabéns pela sua pergunta. Ela é difícil de ser respondida com rapidez, mas vamos lá. Eu acho que é uma visão errada do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro, a respeito da mídia brasileira. Primeiro, ele coloca tudo num saco só e há vários setores que agem de maneira diferente. O presidente tem uma tendência muito grande no exercício da política do confronto. Ele usufrui politicamente desse confronto. Eu tenho a impressão que é da natureza dele. Aparentemente, muitas vezes ele fala antes de pensar, provavelmente se arrepende depois, nunca diz que se arrependeu, e cometeu vários erros com a imprensa. E eu cito o exemplo da grande imprensa, Folha e Globo. O presidente gratuitamente ameaçou a Rede Globo de cassação do canal. Refutou com violência verbal, evidente, posições assumidas pelo Globo e contestou, a meu ver, muitas vezes de maneira errada, a Folha de São Paulo. Os jornais erram também. Os jornais erram e erram muito, mas a maneira de contestar não é uma resposta violenta. O presidente, no fundo, também imagina que a imprensa brasileira, a mídia que ele coloca num saco só, faz parte de uma grande conspiração para derrubá-lo. Ele conseguiu colocar a mídia, conseguiu colocar os principais representantes da mídia contra ele. E como é que é exercida essa posição contrária? Ela é exercida por esses órgãos de maneira inteligente. Primeiro, o presidente facilita muito as oposições, né? Toma algumas atitudes e tem algumas expressões que acabam facilitando o trabalho das oposições e de quem quer criticá-lo, mesmo de maneira imparcial. Segundo, quer dizer, ele permanece no ataque. O segundo, como é que eles agem? A Folha, Globo, a TV Globo e o Estado de São Paulo transmitem para o telespectador, para o leitor, para o rádio ouvinte, a verdade. Procuram transmitir a verdade, até porque os jornais sabem que a mentira os prejudica no mercado. A grande massa que usufrui de rádio, televisão e jornal se sente enganada quando percebe que está sendo usada.
Então, os jornais sabem que é o começo da morte. Qual é a atitude? A atitude, e aí eu convido o leitor, o telespectador, o ouvinte a examinar, é destacar o que é, digamos, criticável e ressaltar esse tipo de notícia e dar todo o noticiário, inclusive o positivo. Só que no jornal geralmente vai mais abaixo. A manchete nunca é favorável. Hoje, nessa sexta-feira, eu me deparei com duas fotos, uma no Estado, na Folha, por coincidência, muito parecidas, do mesmo cemitério, mostrando as covas. Os jornalistas sabem que isso é uma atitude correta, as covas existem, mas o tamanho das fotos e a dimensão que foi dada para o que está acontecendo, em termos gráficos, realmente demonstra que é oposição. Eu não vejo possibilidade de uma reconciliação. Acho que ninguém vai conseguir mudar o seu caráter, e estamos num momento difícil. Corroborado ainda por radicalização de todos os lados. Eu recebo avisos das pessoas no que eu faço no Jornal do Boss. Eu recebo coisas absolutamente incríveis de radicalização. As pessoas não aceitam uma visão imparcial, as pessoas querem elogio. Se você não elogiar Bolsonaro, você é inimigo. Se você não elogiar o Lula, você é inimigo também. Então, eu acho que essa radicalização existe em várias partes do mundo, claro que externadas de maneira diferente. Vídeo que acontece com democratas e republicanos e nos Estados Unidos. Eu acho que é uma fase mundial de radicalização. Na Europa também, mas aqui ela é pólvora pura. Eu lamento, eu não sei o que fazer, eu não sei. Eu vou desempenhando o meu trabalho, mas eu acho que essas reações são muito ruins para a sociedade brasileira. É isso, Arthur. Ô Boris, dentro da sua resposta, agora você tem um canal no YouTube, né? Você tem a independência, né? De ter o seu próprio canal, isso traz mais liberdade para você opinar, mas também é cobrado um posicionamento, como você acabou de falar. Isso traz o perigo do tão falado cancelamento. Você já está acostumado com essa linguagem aí agora de cancelamento, de lacração? Olha, eu já fui cancelado várias vezes da minha vida, estou acostumado, já tenho calo de cancelamento, por erros meus até. Mas eu primeiro acho essa história de cancelamento uma enorme asneira, uma grande burrice, uma bobagem de quem não tem outros instrumentos para enfrentar a adversidade. Isso é uma idiotice, uma asnice gigantesca, né? É internacional, é a burrice se apropriando da tecnologia. Vamos cancelar fulano, uma estupidez completa. Agora, o que acontece? Você tem razão, eu sou, Arnaldo, mais cobrado. Eu nunca fui censurado na televisão, nunca. Eu sempre falei o que eu quis, mas eu estava numa empresa, tinha que respeitar determinados limites. Agora eu me sinto absolutamente livre. Eu tenho dito que agora eu sou dono do meu nariz, mas eu sempre acho que jornalismo deve ser exercido com liberdade, mas com responsabilidade. Eu tenho como norma não fazer ataques pessoais, não faço ataques pessoais. Analiso os feitos e as virtudes das pessoas. Elogiar no Brasil é pecado mortal. Se você vê uma grande obra feita por um governante, o presidente ontem ele inaugurou um complemento
de uma ferrovia que liga grande parte do Brasil a São Paulo, e por onde vai escoar a soja de grã, a soja brasileira, né? Onde vão escoar os grãos brasileiros. Eu acho elogiável a complementação dessa obra, produto de privatização e tudo. Se você insinua que a obra é boa, isso eu tô falando de uma experiência de hoje, do Arnaldo. Você é bombardeado, você é chamado de bolsonarista, de canalha. Quer dizer, é um momento difícil, mas eu tô com 80 anos, eu acabo de completar 80 anos, então, aliás, ontem eu fui vacinado, o que também é uma vantagem, a vantagem dos 80 anos. E eu aproveito a liberdade que a idade me deu também para exercer o jornalismo que eu quero exercer, que eu imagino que seja imparcial e apartidário. Não quer dizer que você fica sempre no meio entre direita e esquerda. Eu tenho as minhas posições. Eu me classifico como um democrata ativo. Eu sou pela iniciativa privada, eu sou pela liberdade de expressão, inclusive liberdade religiosa, defendo a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de entender. Sou contra os regimes e as ideias socialistas, a socialização dos meios de produção. Quer dizer, eu me defino, procuro me definir com clareza. Agora, as pessoas têm direito de se manifestar. A ideia agora é você amordaçar. Agora, essa coisa do cancelamento parece piada. Parece piada e só pode surgir das profundezas da burrice humana. Isso vai acabar. Bom, não existe. E depois a pessoa que adere ao cancelamento, nem todo mundo adere ao cancelamento. Tem grupos de pessoas, botes de pessoas inteligentes, que não vão entrar nesse curral, né, e agir como gado. Vamos cancelar o senhor Arnaldo porque ele disse não sei o quê, e na verdade eu acho que quem cancela presta mais atenção, fica ouvindo em segredo, fica vendo em segredo. E a maioria das vezes se esconde em perfis falsos também, que seja dito, né, Boris? É uma ofensa apenas. Muito bem. Boris, olha, eu tenho que fazer um break aqui rapidinho. Perguntas estão chegando, tem mais perguntas do nosso departamento de jornalismo. Quero saber se você pode ficar um pouquinho mais com a gente aqui. Posso. Então vamos a um break de 2 minutos. Arnaldo, eu tô livre até meia-noite. Opa, então tá bom. Já voltamos aqui com o Boris Casoy, essa simpatia de pessoa. Agora com o seu canal no YouTube, jornalista, que tá trazendo aí, né, aqui, enriquecendo aqui a Tarde é Nossa desta sexta-feira. Já de volta então com o Boris Casoy aqui na Tarde é Nossa, no nosso papo. Nossa Rádio USA. Brasil mais perto de você, de volta com o jornalista Boris Casoy. Eu tenho mais uma perguntinha, aliás, temos 2 jornalistas aqui da nossa rádio, Boris, o Conrado Juliette, que traz uma pergunta agora, mas antes eu queria, a gente estava falando de off aqui sobre o rádio, e você não está mais no ar na Eldorado, né? Não, eu estou, a Eldorado eu saí já, eu acho que eu não estou na Eldorado já há mais de 20 anos. Opa! Então a informação era de agora? Mais de 30 anos. Eu já era uma outra Eldorado, em outra frequência, ainda é do Estadão, mas hoje ela está associada a uma outra emissora de rádio, mudou, não é mais a mesma coisa, mas eu trabalhei 7 anos na Eldorado, isso nos anos 60. Então faz mais de 40 anos. Me deram uma rasteira aqui na pergunta, então, mas tá bom, tudo bem. Acontece, né? Não, acontece. As pessoas não têm obrigação, mas não é nem nada. E a pergunta me traz saudade? Trouxe saudade. Que maravilha. Nossa. Diz que o rádio, ele, quando você faz uma vez, você acaba se viciando nele, né? Não, ele é um vício agradável. Agradável, claro, óbvio. E eu acho que é um instrumento de comunicação maravilhoso. No carro, você não pode ver televisão, pelo menos não se recomenda.
É o rádio, o grande companheiro do dia a dia. Na minha casa tem um rádio em cada sala, inclusive nos banheiros. Maravilha. Então, o rádio tá ligado. Eu tô ligado na notícia, ela é instantânea. Que bacana. Nossa. Eu ainda tenho equipamento de onda curta. Ainda tem gente transmitindo de onda curta, né? Os jovens já nem conhecem, mas eu tenho um equipamento bom de onda curta. Que maravilha. Ouço rádio. Eu sou uma pessoa que gosta de corujar. Hoje pela manhã aqui no nosso programa aqui, o Bom Dia Nossa Rádio, ouvindo aqui o pastor Glauber Moraes, estava comentando que a Tesla está colocando os rádios nos carros porque foi uma reclamação dos consumidores que o Tesla vinha sem o rádio. Então agora já tem rádio, daqui a pouco o Tesla também tá com rádio no carro, justamente por conta das reclamações dos consumidores. Imagine, o meu primeiro instrumento que eu procuro no rádio não é um tocador de música, é um rádio. Eu não consigo ficar no carro de rádio desligado. E o rádio é tão importante para mim que quando eu vou fazer uma manobra, estacionar ou fazer uma manobra mais difícil, como o rádio monopoliza a minha atenção, eu tenho que baixar o rádio, porque ele monopoliza a minha atenção. Eu tenho as minhas rádios prediletas, ouvindo, vou conhecendo. Quando eu viajo em carro, eu gosto muito de guiar, eu vou trocando de emissora. Ainda não temos emissoras via satélite que vocês têm nos Estados Unidos, mas tem boas emissoras já. O rádio brasileiro é muito bom, tem uma boa tradição. Eu tenho vários rádios antigos com válvula ainda funcionando aqui. Raridade. Tenho gravações de programas antigos de rádio. Lembro dos prefixos das emissoras, quase todas de São Paulo. Enfim, e o próprio programa que eu faço, o Jornal do Boris, é uma homenagem ao Vicente Leporassi. O Vicente Leporassi, que já se foi, era um senhor radialista e jornalista que fazia um programa todas as manhãs na Rádio Bandeirantes, em São Paulo, chamado O Trabuco. E o Leporassi comentava as notícias dos jornais, que é mais ou menos o que eu faço nesse programa, que é o Jornal do Boris, e que é uma homenagem ao Vicente Leporassi, que foi meu querido amigo. Então, tá aí uma amarra criando o rádio, e eu não tenho nenhum pudor e não quero esconder isso. É uma homenagem a ele, e o meu programa, o jornal, é calcado no jornal dele. Aí tem a musiquinha. Eu Leporassi, agora contra Bucu, vai comentar as notícias nos jornais, aí você ouviu um tiro. Trouxe saudades. Ô Boris, deixa eu soltar aqui então mais um jornalista aqui da Rede Nossa Rádio, o Conrado Juliette. Fala, Conrado. Oi, Arnaldinho, boa tarde para os ouvintes e obrigado pela oportunidade de fazer essa pergunta aqui pro Boris. Obrigado, Boris, de ter você com a gente aqui na nossa rádio, é uma honra. Eu sou jornalista também e, como já falado aqui, você é uma referência para todos nós, né? E aí eu vou fazer uma pergunta na linha mesmo do estilo de jornalismo. Porque eu tenho a sua figura, eu tenho você e a sua trajetória como alguém que inaugurou um estilo, né? Pensando especificamente na televisão, nesse momento, quando você vai para a televisão e inaugura um estilo de um jornalismo opinativo, quer dizer, alguém que é um âncora, mas ao mesmo tempo tem a liberdade para fazer as suas colocações, para colocar o seu ponto de vista. Você criou uma marca no jornalismo brasileiro. Algo que aqui nos Estados Unidos, até certo ponto, é muito comum, mas você quebrou um pouco desse paradigma, né? Você imaginar aquele modelo de telejornal quadradão, né, em que os apresentadores só leem as laudas, né, e não se colocavam. Aquilo era um momento reservado para os comentaristas, e você sempre uniu essas duas características. Queria que você contasse um pouco como é que foi isso, como é que nasceu isso,
Como é que você vê esse tipo de linha, que particularmente aqui dentro do meu tamanhozinho, Boris, é algo que eu gosto muito e que eu tento seguir também aqui nos programas que a gente faz na nossa rádio. Grande abraço, valeu, boa tarde. Isso é o Conrado. Juliette, obrigado pela pergunta. Na verdade, quando eu fui pro SBT, a ideia era copiar o âncora americano. O âncora americano naquele tempo comentava e comentava muito pouco, fazia um comentário por ano. Também o comentário podia até derrubar o governo. Mas os âncoras americanos, a característica é que eles tinham independência em relação à empresa tinham liberdade total para escolher as suas equipes e para dar o tom dos jornais. Isso não aconteceu no Brasil, essa liberdade, porque nós vivemos muito tempo no regime militar, e a censura, ou em determinados momentos o cuidado que a gente tomava, impediam, né, que a pessoa emitisse opinião. Então os jornais se aquadradaram o suficiente. Eu peguei o final do regime militar, já a abertura. Então, na verdade, foi acontecendo. Eu ia apresentando o jornal como âncora americano. Nas primeiras semanas, eu sentia necessidade de ou explicar, ou dizer, olha, isso aqui que esse político está dizendo não é bem assim. É ao contrário. Então foi se amalgamando, foi se formando, inclusive com a entrevista. A entrevista estava, quando eu falo entrevista, é uma entrevista política, ou que tem uma profundidade maior sobre o aspecto de você criticar o governo. Isso não podia, mas aí eu fui na minha cabeça satisfazendo o que me parecia uma necessidade. É como o astrônomo que, através da matemática, sabe onde está o planeta, mas não vê. Eu fui preenchendo esse espaço. E foi indo, se desenvolvendo com naturalidade. No começo, virou até eu me lembro de um seminário que se realizou em São Paulo, e que o título era o seguinte: pode o âncora comentar? Eu brincava, se o doutor Roberto Marinho pode mandar o apresentador do Jornal Nacional comentar, por que eu não posso? Enfim, foi uma coisa, eu acho uma coisa boa. Quem gosta do Jornal Quadradão tem, tá aí, enfim. Tem gente que não gosta de comentário, muda de estação, o que eu posso fazer? Mas a partir da sua apresentação e comentários, Boris, abriu-se um leque ali, muita gente seguiu isso que você foi um dos pioneiros no Brasil fazendo esse tipo de coisa, né? Porque eu acredito, eu acho que até... pois não. Começou a ter público, mordeu os calcanhares do Jornal Nacional, deu uma audiência que ainda era pequena, mas era maior que se havia conseguido no tempo do Jornal Nacional. Então, as pessoas, isso encontra eco no público, e o pessoal começou a fazer. Quem tinha condições de fazer. Verdade. Quem tinha condições de fazer. Mas foi muito lento, até que a Globo se rendeu. Como é que ela se rendeu? Como ela tinha locutores, apresentadores, ela foi buscar comentaristas. Foi buscar o João Birbetti, o Alexandre Garcia, foi buscar gente para opinar, independentemente da apresentação. Mas eu acho bom, abriu. Desbravou um matagal muito escuro. Bacana. Márcio Fofo tá com a gente também. Fala, Márcio. Tudo bem, meu amigo Arnaldinho, ouvintes da nossa Rádio USA? É o Márcio Fofo. Tô acompanhando aqui também a entrevista com o jornalista Boris Casoy, uma das principais figuras, né, do jornalismo brasileiro, com inúmeros serviços prestados aí
nas mais variadas redações do Brasil, à frente dos principais telejornais do país, né? E eu gostaria de aproveitar a presença do Boris e pedir para que, se fosse possível, ele trouxesse novamente à memória aqui dos nossos ouvintes como é que surgiu aquele bordão, né, que veio acompanhando aí ao longo de tantos anos a carreira do Boris. O bordão, isso é uma vergonha. Eu sei que ele já contou essa história por muitas vezes, né, mas acho que seria interessante ele rememorar aqui para os nossos ouvintes aqui dos Estados Unidos, e até traçando um paralelo, né? Esse bordão caberia hoje em dia, se de repente você estivesse aí lendo uma notícia do atual cenário político no Brasil? Bom, eu continuo do bordão, quando eu paro as pessoas reclamam. Enquanto existir humanidade, eu acho que bordão é válido, se bem que eu não use ele moralmente, eu uso como uma expressão de indignação. Olha, surgiu da seguinte maneira: no SBT, no Telejornal Brasil, uma notícia que não era costume, porque vinha no final do regime militar, era um pronto-socorro, a situação se repete um pouco, né? Um pronto-socorro lotado no Recife, gente espalhada pelo chão, falta de médico, enfim, uma situação gravíssima. E era uma reportagem longa, eu fui assistindo aquilo, e eu me lembrei que uma pequena emissora americana, uma pequena rede americana, eu acho que do meio oeste, quando o presidente Kennedy, em 1966, foi assassinado, a indignação que isso provocou na emissora a levou a interromper as suas transmissões e colocar um letreiro enorme: shame, vergonha, shame. E eu lembrei disso. Quando a câmera abriu para mim, eu tive o instinto de dizer: olha, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, 3 vezes. Uhum. E quando terminou o jornal, alguém importante na cúpula da emissora me esperava na porta e disse: olha, Boris, tem que tomar cuidado, porque você apareceu num big close, cabeça enorme na tela, e você gritou isso é uma vergonha, você agrediu o telespectador. Eu falei: putz, estrepei o Silvio Santos. Fui culpado até a redação. Quando chegamos na redação, o telefone estava estourando. As pessoas dizendo: é o grito que eu tinha contido na garganta, parabéns. Bacana. Aí eu percebi o valor, e aí eu comecei a usar a expressão de propósito. Mas ela saiu assim, de repente. Claro que não sai à toa, ter uma inspiração, aparece. Uhum. Tem uma inspiração, alguma coisa me levou a isso, e pronto, falei, e agora eu continuo usando. Ela não morre não, viu? Não morre não. Bacana. Olha, Boris, isso. Temos aqui muitas perguntas, teríamos que ter aqui um bate-papo de 2 horas pelo menos aqui, você como convidado, mas muitas das perguntas você já respondeu, inclusive aí na sua resposta para os nossos jornalistas. Carlos Cruzeirense também estava perguntando sobre o bordão, isso é uma vergonha. Eu quero agradecer aqui o Rui Mar, de Derfield, a Amanda de Nurk, o Matheus, o Júlio César. Vou fechar com uma pergunta do nosso ouvinte, o Adão. Ele está dizendo aqui: olha, a nossa rádio está ficando finesse com as boas participações e entrevistas, mas hoje realmente com muita excelência, trazendo Boris Casoy. Parabéns. E a pergunta dele é: Boris, a sua visão sobre os brasileiros na América, o que você diria? Eu acompanho de longe, eu admiro os brasileiros da América. Eu apoio, porque a maioria dessas pessoas são pessoas que foram realizar os seus sonhos. As pessoas têm o direito de procurar realizar os seus sonhos. E os Estados Unidos são um país extremamente atraente,
Claro que a realidade não é a realidade que a gente imagina aqui, mas é extremamente atraente para quem procura uma oportunidade. Então eu vejo com muita simpatia, com muita irmandade essas pessoas. Assim que eu acompanho, falo, puxa vida, eu preciso contar um negócio. Em 1950, eu tinha 9 anos, eu passei 8 meses nos Estados Unidos. Foi minha primeira viagem, foi em 1950. Era um quadrimotor, um avião da Pan American. Eu e a minha irmã gêmea, com 1 ano, tivemos poliomielite. E eu fui operado nos Estados Unidos e fiquei numa cidade que era maravilhosa, não sei como é agora, e que havia uma comunidade portuguesa e brasileira, que é Newark, em New Jersey. Newark era uma cidade florida, muito bonita e tal. Mudou, o país cresceu, enfim, a cidade mudou muito. Mas eu senti a comunidade americana e senti aquela força na imigração, de tentar se realizar, tentar dar uma vida melhor para os seus filhos, tentar ajudar a família no Brasil. Eu só posso dizer que eu tributo uma grande admiração, e não condeno quem assume quem assume a cidadania americana, não deixa de ser brasileiro, assume por razões práticas, porque os Estados Unidos são um país realmente atraente que possibilita oportunidades. Eu acho que o Brasil um pouco nos expulsa do país num momento que a gente vive uma situação muito grave, mas eu tenho muitas esperanças no Brasil. Eu tenho muitas esperanças. Um país com um território imenso, uma população gigantesca que pode ser um mercado fantástico, com um litoral enorme, né? Território, uma floresta amazônica, temos combustível, temos álcool também, que é um combustível que o Brasil podia aproveitar melhor, e que carro elétrico vai ser um problema, vai causar poluição não no carro, mas para fazer a energia elétrica, para produzir a energia elétrica. O álcool, temos uma agricultura de primeiríssimo mundo. Acho que há maneiras de melhorar, não vai ser num dia, mas o país está condenado a se desenvolver. Eu miro muito na liberdade americana, no exercício da cidadania que os Estados Unidos desenvolveram. Claro que tem imperfeições, até imperfeições graves, pobreza, etc., mas você não pode resolver tudo de uma maneira direta. Mas essa democracia, essa liberdade que os brasileiros que foram para a América sentem, eu admiro muito, e sou muito grato aos Estados Unidos, que eu fui operado nos Estados Unidos e voltei muito bem. Eu quase não manco, eu e a minha irmã saímos muito bem, e naquele tempo o movimento comunitário já era muito grande, brasileiros e portugueses ajudando a gente. Eu tenho uma gratidão muito grande com os Estados Unidos e com a população americana, e uma admiração muito grande. Hoje é moda criticar os Estados Unidos. Claro que tem aspectos, o mundo não é perfeito, mas realmente é um país que exerce por mérito. Também tem uma situação econômica que levou aí, mas tem mérito de sua população, e a unidade americana procura o desenvolvimento. Dentro disso eu tenho uma ponta de inveja.
Mas eu acho que o Brasil vai chegar lá. Maravilha. Ô Boris, olha, quero muito te agradecer, muito obrigado por enriquecer aqui a nossa tarde, a tarde é nossa aqui da comunidade brasileira, Grande Boston, sul da Flórida. A sua história se confunde, né, com o jornalismo brasileiro. A gente quer desejar a você muito sucesso nessa nova empreitada, né, essa coisa pessoal agora, que é o seu canal no YouTube. Deus abençoe você. Seja sempre muito bem-vindo aqui à Rede Nossa Rádio, a rádio da comunidade brasileira aqui na Flórida e também na Grande Boston. Arnaldo, muito obrigado. Eu queria agradecer a vocês a possibilidade de me comunicar através da nossa rádio, no programa A Tarde é Nossa, com os brasileiros. Eu tive um prazer imenso. Desejo a vocês todos boa sorte, felicidade, presença de Deus na vida de todos vocês. É importante e espero estar novamente em breve participando. Eu tive imenso prazer de responder as perguntas e estar esse pouquíssimo tempo com vocês. Muito obrigado, nós que agradecemos. Receba então nosso abraço de toda a equipe aqui da nossa rádio. O Neto de Boston mandando abraço, parabéns pelo seu trabalho. A Michele de Boston também. Vários ouvintes aqui parabenizando você e desejando sucesso no seu canal. Já vão se inscrever também a partir de agora. Boris, mais uma vez, muito obrigado e Deus abençoe você.